A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Uma alegria, mais uma vez, podermos compartilhar esses momentos de ministração, de meditação na Palavra de Deus e que essa palavra entre na sua vida, meu amado, entre no seu coração, que ela faça parte da sua casa. Eu quero manifestar sobre o grande amor de Cristo, o grande amor do Senhor, como Deus e Jesus é justo nas suas colocações, como justo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso na sua forma, de interpretar e de esclarecer muitas coisas em nossas vidas. Eu queria, nesse domingo à noite, aqui, às 18 horas, abrindo esse culto, eu queria ministrar essa palavra no seu coração. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Exatamente sobre esse amor de Jesus Cristo, como Jesus vê as coisas de uma forma completamente diferente de nós homens. Os homens são capazes de julgamentos e de obras que destroem, que não edificam, não exaltam o nome de Deus, não glorificam o nome do Senhor. E eu queria ministrar. Então vamos orar ao Senhor e depois nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 8. Muito conhecida essa palavra, talvez já tenha ministrado na igreja algumas vezes, nesses 37 anos de ministério, tá bom? Vamos lá, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças nesse domingo, te glorificarmos, ó Deus, por mais uma semana, Senhor, que as tuas mãos de misericórdia, de amor, está sobre a tua igreja. Pai, valeu, meu Deus, valeu pela unção, valeu, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua ministração, pela tua grande direção sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada família, por cada casa que congrega conosco, Senhor. Abençoa, entra nesses lares com as tuas mãos de misericórdia, de amor, de graça, Senhor, fazendo uma grande obra nesses corações. Assim nos abençoe, meu Deus, e que tenhamos um coração como o coração de Cristo, Paulo dizia, sedes os meus imitadores, como eu sou de Deus, então, como eu sou do Senhor. Então nós precisamos ter o coração de Cristo para sermos verdadeiramente cristãos, para aqueles que crente que glorifica, que exalta o teu santo nome. Receba assim a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a mulher adúltera, algumas colocações muito interessantes aqui. Talvez alguém que me assista hoje nunca tenha ouvido falar desta palavra, sobre a mulher adúltera. Está lá no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então, preste bem atenção, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Então, é muito interessante isso aqui, irmãos. Olha uma situação colocada aqui e como é que um servo de Deus deve proceder nessa hora. Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Oh, Jesus, maravilhoso! Que resposta de Cristo aqui, irmãos. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos,
até o último, né? Ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus novamente, e vendo que ninguém mais do que a mulher, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, amados? Nem eu te condeno. Este é o exemplo do grande amor de Jesus Cristo pela humanidade, amado. Ele fala: nem eu te condeno. Ele tinha todas ali a autoridade para estar condenando aquela mulher, mas fazendo desta forma revela exatamente esse grande propósito redentor de Jesus Cristo à humanidade. Ele veio para os pecadores. Ele diz a palavra que ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, para aqueles que não precisam de Cristo, mas ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que estão em opressão, oprimido pelo inimigo, irmãos. E essa mulher, o que me chama a atenção aqui é exatamente, não condenando a mulher, ele revela-lhe àquela mulher a bondade do seu coração, clemência do seu coração, a grande misericórdia que a obra de Cristo manifestaria. Não que Jesus estivesse ajudando o pecador, mas ele veio aqui para trabalhar, meus irmãos, no sentido de levar o pecador à prática do arrependimento, e na prática do arrependimento, né, ele poder então trazer o juízo sobre essa pessoa. Jesus, ele trabalhou com muita paciência sobre exatamente em cima daqueles que estão em pecado, para que eles pudessem realmente se arrepender dos vossos pecados e ser perdoado, né? Ele olha para aquela mulher e ele sente, queridos, naquele coração, ele sente que aquele coração tinha espaço para salvação. Por isso que ele diz para os seus acusadores: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Olha como a visão de Jesus para aquela cena, irmãos. Veja a visão de Jesus para aquela cena. Ele olha para aquela mulher e vê que naquele coração há espaço para arrependimento, mas ela foi pega em pleno ato de adultério. A lei mandava que ela fosse apedrejada. Ora, meus queridos, por que ser apedrejada? Pelo ato do pecado. Ora, quando Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, levou o homem à reflexão, para que ele pudesse, olhando para si mesmo, examinando o seu coração, ele pudesse encontrar aquilo que verdadeiramente lá no culto do seu coração estava escondido, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que foram saindo um a um, a começar dos mais velhos. Então eu quero meditar um pouquinho sobre isso. Por quê, irmãos? Porque vai mostrar a realidade de quem somos, né? A realidade das nossas vidas, na questão do apontar, do julgamento, da condenação, de querer o mal do nosso próximo, né? Lá em Lucas capítulo 7, põe um dedinho em João, né? Vou marcar aqui João, nós vamos voltar para João novamente, mas aqui em Lucas capítulo 7, no versículo Lucas 7,47, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra sobre aquela mulher que tinha o fluxo. Não, deixa eu ver aqui, mito. 7,47, deixa eu ver aqui. Aqui, 7,47. Falando exatamente, olha como é que Jesus vê. Aqui está Maria Madalena novamente, aos pés de Cristo Jesus,
quebrando vasos de perfume aos seus pés, lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando os pés de Cristo com os seus cabelos. É a mesma pecadora que está aqui, irmãos. Aqui em Lucas 7 está revelando que ela está ungindo, no versículo 46 diz assim, versículo 46, não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ele estava aqui repreendendo os seus discípulos, né? Porque quando ele chega nessa casa, ele não é recebido com as honras que deveria ser recebido. E no versículo 47 fala assim, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então, queridos, uma exortação ao seu coração. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar de condenação. Não, nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Olhar para as pessoas com um olhar de perdão, irmãos. E não criarmos situações, gerarmos situações para que essa pessoa seja condenada, para que a obra seja condenada, para que os pastores sejam condenados. Em nome do Senhor Jesus, não. Aqui testifica que essa mulher, verdadeiramente, ela se arrepende dos seus pecados. Amém? Ela arrepende dos seus pecados. Vê aí Lucas 7, versículo 1, né? Lucas 7... Perdão, não é Lucas 7, não. Mateus 7, Mateus 7, também Mateus 7, a partir do versículo 1, né? Em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Ora, irmãos, tem muita gente que julga, mas não quer ser julgadas. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medides, medidos vos hão de medir a vós. Então, amados, quando Jesus disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, porque ele conhece o profundo, o oculto, o escondido do coração do homem. E ele sabia que naquele momento ali não havia um justo sequer. Não havia, diz a palavra, que foram saindo um a um, desde o mais velho, significa aqueles escribas e fariseus naquela época, estava aqui tentando gerar uma circunstância contra Jesus para poder acusá-lo de algum crime, mas eles foram pegos pela própria boca, pela própria palavra e pela própria condenação. Ele diz assim, olha, porque, versículo 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É muito fácil apontarmos, irmãos, é muito fácil julgarmos, é muito fácil condenar uma pessoa. Agora, olha para si, examine, esquadrinhe o seu coração, né? É o que o Senhor está dizendo aqui. Não é que Jesus não condena o hábito de uma crítica, né, meus irmãos? Ele condena sim. Ele leva em consideração sim. Logicamente, ele levaria em consideração ali se aqueles acusadores estivessem justos diante de Deus, ali, diante do Senhor. A lei seria cumprida de uma forma, talvez não como deveria ser, porque quem condenaria não seriam os escribas, nem os fariseus e nem o Senhor. Quem condenaria seria as leis daquela época, né? A lei de Moisés, através de julgamento ali das leis romanas, né? Mas diz assim, olha, que diz aqui, ó, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave nos seus olhos? É muito fácil ver o erro dos outros, irmãos, a condenar os outros, julgar os outros, mandar, meus irmãos, aquela pessoa para uma situação crítica. Aquela mulher estava entre a vida e a morte. E só Deus, só Jesus poderia salvá-la.
e louvado seja o nome do Senhor, ela estava diante daquele que veio exatamente para perdoar os pecados e não condenar ninguém à morte, porque a obra de Jesus não é essa, irmãos. Ele fala que ele não veio para condenar, né? Ele não veio para condenar. E diz assim no versículo 4, versículo 5, hipócritas, chamando aqueles fariseus de hipócritas. Hipócritas. Por quê, irmãos? Porque eles vieram trazer exatamente aquela mulher para tentar acusá-lo de alguma coisa, sendo hipócritas no seu coração. Porque fala assim, ó, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, porque para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, em nome do Senhor Jesus, meu querido, quem eram os hipócritas ali? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, sumos sacerdotes da época, os homens conhecedores da lei de Moisés, aqueles que deveriam estar trazendo exatamente a graça, a edificação, a vida, levando ao povo ao arrependimento, regenerando as vidas daqueles que estavam perdidos. Meus irmãos, estavam ali tentando acusar aquela mulher. O que Jesus faz? Jesus então arranca, né, o espírito de acusação ali de uma forma sábia, de uma forma mansa e de uma forma maravilhosa. Olha que ele fala, olha, irmãos, ele fala assim, eles tentando para que tivesse de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amém? E o Senhor fala assim, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amados, ele simplesmente joga de volta a responsabilidade da acusação sobre os escribas, os fariseus e aquele povo que se reunia ali naquele lugar. Olha, meus irmãos, quando trouxeram a mulher, cadê o varão? Cadê o homem? Cadê o homem? Porque ninguém adultera sozinho, queridos. Cadê o varão? Por que não trouxeram o varão? Porque não trouxeram o varão. Por que não fizeram uma obra completa? Então, queridos, quando Jesus faz isso, ele joga sobre a pessoa a responsabilidade de autoafirmação. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, Ele torna a jogar sobre as nossas vidas a responsabilidade de conduzirmos a nossa vida numa vida plena, numa vida de santificação, numa vida de comunhão, numa vida de justiça, de amor, uma vida de um cristão. Por quê? Porque como nós pregamos na outra aula, na outra palavra, para que nós alcancemos lá na frente a glorificação do Pai, irmãos. Para que nós pudéssemos ali depois, como Paulo fala, né? Acabei a minha carreira, guardei a minha fé, a coroa da justiça me está reservada. Então Jesus joga sobre mim. E jogou sobre Maria Madalena. O que ele fala aqui sobre Maria? Ele fala assim, no versículo 11, e quando ele pergunta para ela assim, ele pergunta no versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Qual foi a obra de Jesus? A obra de Jesus foi transferir para os acusadores a responsabilidade de execução. E quando ele faz isso, como a colocação foi exatamente levando o homem a uma consciência de si mesmo, gerou exatamente a
ao afastamento da acusação contra aquela mulher. Onde estão aqueles que têm te acusado? Ninguém te condenou? Diz ele aqui no versículo 10. Aí ela disse, ninguém, Senhor. E disse ele, aí sim, volta para Jesus agora uma mulher já sem acusações, sem apontamento, já restaurada, liberta, curada pelo poder da palavra do Senhor. E ele fala assim, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais, diz o Senhor para aquela mulher. Então agora ele traz para si uma mulher já regenerada, e aí ele manifesta dentro do seu ser a vida, a sua vida de salvação, o seu poder de salvação. Quando ele fala aqui que ele se inclina e escrevia na terra, irmãos, eu na minha pequena fé, não vou afirmar, mas na minha pequena fé, eu vejo como Jesus escrevendo no coração daquela mulher exatamente a eternidade, a glória, o amor, a justiça, a verdade, a vida, o caminho, a perfeição, a justiça de Deus, irmãos. E é isso que Ele fez no meu coração. Quando a gente se entrega para Cristo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diz a palavra que há um mover de Deus, há uma execução santa de Deus dentro do nosso ser, de tal forma, irmãos, que nós somos o quê? Regenerado. Todo espírito de acusação que estava no nosso coração é arrancado e nós somos feitos novas criaturas. É o processo, amado, exatamente da transformação, da conversão da vida que nós vivíamos para uma vida agora com Cristo, irmãos. É lindo, é maravilhoso isso. É tremendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando essa mulher se levanta aqui, ela já não está mais no meio de acusadores, ela está de frente ao Salvador, ela está junto com o Salvador, ela está ali aberta para ouvir a recomendação, e ela sabia que Jesus poderia, naquele momento, condená-la. Porque, queridos, a pergunta que ele faz para os sacerdotes, e faz para os escribas, e faz para o povo, é uma pergunta muito séria, de muita responsabilidade, gerando essa consciência no coração de todos. E ele fala para ela assim, vai e não peques mais. Essa é uma ordem de Deus a todos os convertidos, aqueles que recebeu a libertação dos seus acusadores. Não há mais pecado, não há mais pecado sobre nós. Deus assim nos considera libertos do pecados e agora vivos para Deus, amados. Olha o que diz Romanos 2, olha o que fala aqui, irmãos. Olha o perigo, olha o perigo. Olha o que fala aqui, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus.
Ou desprezas tu as riquezas e a benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando as benignidades de Deus, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza do teu coração, impedimento, impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, amados, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, o que aconteceu aqui com essa mulher? Todo o espírito de acusação foi tirado. Não há mais, e eu não posso julgar. Eu não estou aqui nessa terra, nem como pastor, nem como juiz, meus irmãos, julgando pessoas, condenando pessoas, tirando pessoas da igreja. Amados, eu não me lembro ter tirado nenhum membro da nossa igreja. Nunca tirei. Nunca tirei. Quem deixou a igreja deixou por si só. Deixou porque quis se deixar, mas eu nunca tirei ninguém da igreja. Eu nunca excluí um membro da igreja. Nós fomos até aos extremos para poder preservar essa vida. E se alguém saiu da igreja, saiu por si próprio, né? Como diz lá em Hebreus, né? Deixar a congregação é costume de alguns. Alguns deixam a congregação, é costume de alguns. Mas nós nunca, em 37 anos, excluímos alguém. Tem pessoas que fazem anos que não vêm no ministério, mas a sua ficha de membro está lá. É só consultar no fichário que verá que a sua ficha está lá. Eu não estou aqui para julgar. Nós não estamos aqui para julgar, nem apontar ninguém, nem medir. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do amor de Cristo, a salvação de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, volte em João. Vamos encerrar lá em João, mais uma vez. João capítulo 8, versículo 1, que nós vimos, né? Vamos voltar lá. Aqui estavam, meus irmãos, homens conhecedores da palavra, conhecedores da lei, conhecedores do Evangelho, e estavam ali com o propósito de condenar Jesus. Só que o que aconteceu? A situação se reverteu. Eles foram condenados por si só. É aquela palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e vê se há, né, algum pecado em nós. Nós não podemos, meus irmãos, condenar ninguém. Diz a palavra que eles insistiam com Cristo. Eles queriam que Jesus Cristo a condenasse, né? Que Jesus, então, apedrejasse. Jesus, muito sabiamente, não fez essa obra. Diz assim: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Fico vendo a vergonha, irmãos. Aqueles homens mais velhos, preste bem atenção nessa cena, com a pedra na mão, só aguardando Jesus dar o veredito. Jesus fala assim: atira a pedra, né? Então eu vejo eles assim, preparando, meus irmãos, aquela pedra enorme para jogar contra aquela mulher. E quando Jesus fala essas palavras, dizendo assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Eu vejo aqueles homens dessa forma, abaixando timidamente, de uma forma quase discreta, abaixando as vossas mãos e colocando as mãos lá para trás das suas costas e soltando a pedra, queridos. Por quê? Porque não tem direitos, estão em pecado, não tem direito de acusar. Mesmo que tivesse esse direito, a Bíblia não nos condena a fazer isso. Nós estamos aqui para amar. E eles foram saindo, amados. Eu acho que, sabe aquela coisa, dar 2 passinhos para trás, 3 para o lado, e de forma bem discreta, e dissipando-se, saindo dali.
com vergonha, porque estavam ali não para fazer a obra da salvação, mas para fazer a obra da condenação. E Jesus então quebra esses dogmas, irmãos, quebra essa ira, né, dos sacerdotes da época contra Jesus Cristo. E o Senhor, com muito amor, porque foi esta obra que Ele fez na vida desta mulher, com muita clemência, com muita alegria, Ele pegou e disse assim para ela, assim, com muita bondade, né, paciência em salvá-la. Nem eu te condeno, minha querida. Vá e não peques mais. Esta é a obra do Evangelho, irmãos. A obra do Evangelho, exatamente, o Evangelho tem essa finalidade, expulsar da vida toda a condenação, tirar todo espírito de condenação, todo mau julgamento sobre a sua vida, trazer você para uma realidade de vida, trazer você para uma novidade de vida, como diz a palavra. Já não vivemos mais nós, mas Cristo agora vive em nós, e fazer com que você ande agora nos caminhos de Cristo Jesus, na revelação da palavra de Deus, vivendo essa palavra, vivendo os princípios, não do pecador, mas os princípios, meus irmãos, da palavra do Senhor, na prática, trabalhando dentro das práticas, queridos, ministrando as práticas, para que as práticas sejam sempre trazidas, né, para os princípios da palavra do Senhor Jesus, para que não haja condenação em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha recebido essa palavra, querido, no seu coração. Jesus está aqui para nos abençoar. Jesus está aqui para trazer salvação. Jesus está conosco para trazer libertação. Jesus está conosco para trazer livramento a você que me assiste, a toda a casa que nos assiste nessa tarde. Que Deus seja louvado na sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração, ministrado ao seu coração, participado ao seu coração desta palavra que Ele colocou no meu coração. Uma palavra bem simples, meu querido. Esta é a obra do Senhor Jesus, regenerar, trabalhar, meus irmãos, e libertar, curar e perdoar o pecador e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Tanto é que, na verdade, na sequência aqui, meus irmãos, desse capítulo de João, ele vai falando sobre essa luz de Cristo, né? Agora já iluminando as nossas vidas, dizendo que essa liberdade, né, que nós recebemos está exatamente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se Ele nos libertou, verdadeiramente, na sequência do capítulo 8, vai falar sobre isso, né? Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Está no versículo 36 de João aí, né? Capítulo 8 de João. E os irmãos podem continuar lendo, fazendo a leitura dessa palavra, que é maravilhosa. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E deixa eu dar um aviso, na terça-feira estaremos de volta com a pastora Giselda, deve estar passando aqui, ou é aqui, não sei, está passando aqui embaixo, para que você se inscreva no nosso canal. Já desde já quero agradecer para todos aqueles que se inscreveram, já aumentou bem o número do nosso canal. E também agradecer aos irmãos que têm compartilhado essa palavra com demais pessoas, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Terça-feira, pastor Giselda. Quinta-feira estaremos com o estudo bíblico. E no domingo, amados, já estaremos na igreja, viu? Em nome de Jesus, eu quero crer, pela fé, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, que estaremos de volta na nossa congregação, de uma forma, lógico, muito prudente, muito cuidadosa. Estaremos ali para cultuarmos o nosso Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa em nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre as nossas vidas. Pai querido, que não sejamos juízes nesta terra, que como cristãos, Senhor, estejamos aqui abertos para levar as boas novas da palavra
ao coração que está em pecado, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, levar a libertação, levar a cura, levar o livramento, a bondade, a clemência de Deus na vida daqueles que nos ouvem. Senhor, enquanto há graça, há tempo, há oportunidade de sermos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê essas condições, Pai. Seja conosco, nos abençoe, nos ajude, Senhor. Manifesta o teu amor, manifesta a tua palavra sobre os nossos corações. É o que eu te peço nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus.